Então vejam o que acontece. A teoria crítica de Frankfurt, ela colide, ela critica a definição neopositivista de ciência, porque ela privilegia as ciências exatas, em especial a física, como se ela fosse um modelo que servisse para tudo, para todas as ciências, inclusive as humanas. A escola crítica de Frankfurt se opõe a isso, e ela é apoiada na sua crítica pela hermenêutica e pela fenomenologia. A hermenêutica, por sua vez, contribui com um método sistemático e complexo de interpretação que já vem de uma tradição de interpretação de textos sagrados, de textos teológicos da Bíblia. Porém, a hermenêutica foi evoluindo de uma tal forma que ela incorpora elementos presentes na psicanálise e na fenomenologia. A psicanálise, por sua vez, se constitui como modelo paradigmático das ciências humanas. E a psicanálise, ela constitui um método de interpretação a partir da observação empírica, sequencial ao longo do tempo. Na psicanálise, isso é chamado de método clínico. O que é o método clínico? Por exemplo, vamos imaginar que um psicanalista ele esteja atendendo um paciente, um cliente, tá? E o que o psicanalista faz? Ele vai analisando o discurso do seu paciente ao longo de várias sessões clínicas, e com isso ele vai montando uma teoria compreensiva do seu cliente. Isso é uma forma de se fazer ciência para a psicanálise. Não é para o neopositivismo, tá? Não é para ciências exatas, porque as ciências exatas se baseiam em experimentos e em matemática estatística. A psicanálise já não. A psicanálise se baseia numa observação sequencial, né, ao longo de sessões clínicas, por exemplo, e de uma interpretação dessa observação. E a hermenêutica fornece os elementos técnicos para se fazer essa interpretação, seguindo uma certa coerência e uma consistência interna ao longo dessas observações. Isso se torna modelo para todas as ciências humanas, dentro do âmbito de seus objetos de conhecimento, tá? A sociologia, por exemplo, ela estuda a sociedade de um modo geral, também através de observações sequenciais e uma interpretação dessas observações. Voltando para o caso da hermenêutica, enquanto filosofia, enquanto forma de epistemologia, ela se encontra a meio termo da psicanálise e da fenomenologia. E pelo que a gente viu do que eu defini aqui da fenomenologia, ela contribui com uma valorização importante da subjetividade. Vejam bem, enquanto no campo das ciências exatas o neopositivismo diz que o conhecimento científico é aquele que é livre de subjetivismos, que rejeita qualquer forma de intuição ou intuicionismo, a fenomenologia vai para o caminho oposto e vai dizer que o conhecimento verdadeiro, aquele que deveria ser considerado científico, é exatamente aquele que toca a alma, é exatamente aquele que toca o sentimento. Então, para a fenomenologia, as emoções, o sentimento e a intuição são importantíssimos para você validar uma observação científica. Então, com a contribuição da fenomenologia, o conceito de ciências humanas valoriza aquilo que é intuído e sentido. Então a subjetividade ou subjetivismo, ele é importante dentro da fenomenologia e dentro do conceito de ciências do campo das ciências humanas. Vejam que pode existir diferenças entre a teoria crítica de Frankfurt, a hermenêutica, a fenomenologia e mesmo o estruturalismo, que eu ainda não comentei. Na verdade, existem muitas outras abordagens no campo das filosofias das ciências humanas. Eu estou tratando aqui no vídeo só das principais, mas esse tema dá para expandir ele muito. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que essa forma de entender a epistemologia da ciência no campo das ciências humanas, ela é muito semelhante, pelo menos, ao que se faz na astrologia moderna de orientação astropsicológica. A astrologia moderna, como eu já falei em outros vídeos, ela surge a partir da segunda metade do século XIX e ela avança junto com a psicologia. Ela assimila muitos dos conhecimentos da psicologia, especialmente o conceito de inconsciente,
e a noção de símbolos e signos. A astrologia moderna de orientação astropsicológica, ela é uma disciplina interpretativa, ela lida com mitos, ela lida com símbolos, e nesse sentido a sua estrutura narrativa, a sua estrutura discursiva e epistemológica é muito semelhante à estrutura das ciências humanas. Nesse sentido, então, a astrologia poderia ser vista como uma ciência. Mas o obstáculo, como eu já falei em outros vídeos, é de outra natureza. Mesmo no âmbito das ciências humanas, a cosmovisão dominante é uma cosmovisão materialista, de ordem realista e que rejeita o conceito a priorístico de destino. Nós temos um problema grave aqui, porque a astrologia tem como objeto de estudo o destino. Mesmo na astrologia moderna de orientação astropsicológica, que objetiva estudar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento espiritual, mas mesmo nessa modalidade de astrologia, o conceito de destino não está ausente. E como eu disse no primeiro vídeo dessa série, existe uma filosofia que colabora na fundamentação das ciências humanas, que é a filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre. Eu quero deixar claro para vocês que dentro do existencialismo existem vários autores, várias subdivisões de escolas teóricas, mas a dominante no meio acadêmico é a filosofia de Jean-Paul Sartre, que constitui um existencialismo que ele chama de humanista e que os próprios especialistas que estudam essa filosofia existencialista alegam que é uma filosofia materialista, ceticista e ateísta. A filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre alega que nós construímos o nosso próprio destino a partir de nossas decisões de base materialista. São nossas próprias ações concretas no mundo material que definem o nosso destino. Sartre afirma que não existe nenhuma essência a priorística que condiciona ou influencia o nosso destino. A filosofia sartriana, por exemplo, está muito presente na psicanálise de Lacan. E quando você estuda essas duas abordagens teóricas, a psicanálise lacaniana e a filosofia existencialista de Sartre, vocês vão, quem estudar isso vai ver que eles rejeitam até mesmo a questão do determinismo genético. Eles desconsideram a influência das questões genéticas sobre o nosso comportamento ou sobre nosso destino. Na verdade, o conceito de destino é totalmente rejeitado, porque é um conceito considerado vago e muito abstrato para essas linhas teóricas. Eu reconheço que nesse ponto eu estou colocando um pouco da minha interpretação, tá, gente? Ao longo dos vídeos vocês viram que eu citei algumas fontes, alguns livros, fiz algum trabalho de pesquisa, mas eu já estou colocando um pouco da minha opinião. Eu entendo que a influência filosófica dessas abordagens que eu estou citando, o existencialismo sartriano e algumas linhas da psicanálise, principalmente a lacaniana, e até mesmo uma certa interpretação do freudismo, colaboram para que, no âmbito das ciências humanas, prevaleça uma forma de ver a realidade compatível com o realismo materialista. Um autor que coloca isso é o próprio Amit Goswami, o físico quântico indiano, que é autor do livro O Universo Autoconsciente. E assim, embora a astrologia, de um ponto de vista epistemológico, pudesse ser aceito como ciência pelas ciências humanas, de um ponto de vista ideológico e político, ela não pode ser aceita. Obrigatoriamente tem que ser rejeitada. A astrologia lida com conceitos metafísicos, com conceitos espirituais, e dentro de uma cosmovisão materialista não há espaço para isso. Ainda por cima, o conceito de destino é um conceito essencialista e também é um conceito, de certo modo, vago e abstrato para a lógica racionalista, para a lógica do materialismo realista, que também existe nas ciências humanas.
Então, concluindo, por conta de sua natureza eminentemente espiritualista e por lidar com um conceito metafísico, que é o conceito de destino, mesmo no âmbito das ciências humanas, a astrologia não pode ser reconhecida como ciência, porque colide frontalmente com a cosmovisão materialista e realista presente na maioria das ciências humanas e sociais. Como eu disse anteriormente, existem outras formas de existencialismo. Existe uma teoria filosófica existencialista que é o existencialismo de Karl Jaspers. Esse autor, Karl Jaspers, ele é defensor de uma forma de existencialismo que é também metafísico. Karl Jaspers é um autor da filosofia que apresenta uma versão espiritualista do existencialismo. E Jaspers, junto com outro autor chamado Henri Bergson, são autores filosóficos, portanto, são autores que também trazem contribuições para a área de humanas, que poderiam dar um embasamento dentro das ciências humanas para a aceitação da astrologia como ciência. Porém, esses autores não são majoritários dentro da ideologia dominante na filosofia, especialmente no campo de ciências humanas. Mas esses autores, eles são bem vistos dentro de um outro paradigma filosófico, que também define um outro conceito de ciência. Esse paradigma filosófico é chamado de paradigma holístico. E esse é o tema que nós vamos ver a seguir, até porque é nesse paradigma filosófico que aproxima a ciência de arte, filosofia e espiritualidade, que a astrologia é considerada como ciência. O paradigma holístico não é o paradigma dominante, não é o paradigma oficial da comunidade científica, mas é uma visão alternativa que reconhece a astrologia como ciência. Porém, o próprio conceito de ciência nesse paradigma é diferente, e isso nós vamos ver logo a seguir.